Graça e paz, irmãos. Abra suas Bíblias nos Salmos de número 48. Ainda estou um pouco debilitado aí cada gripe dá um nome, né? Essa é virose, né? A outra é estrose. O que vem virose aí tem me derribado. Já está com quase uns 15 dias. Salmos de número 48. Nós estamos dando continuidade à nossa série Salmos. Nós estamos no livro 2 dos Salmos, né, que vai do 42 até o 73. Salmos 48. Nós vamos ler todo o Salmo. Todos encontraram? Diz assim: ó, grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo, majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafão e o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidades, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançam contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como uma mulher no parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsas. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, conte as suas torres, observem bem as suas maravilhas, examinem as suas cidades, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Amém? A minha versão é a NVI, mas eu vou tentar ajudar os irmãos em alguns termos que surgiu aí que está um pouco diferente da minha versão, tá bom? Esse salmo, ele é muito parecido com o Salmo 46, principalmente porque o Salmo 46, como este salmo aqui, ele louva a beleza e a força de Sião, ou seja, ele louva a Jerusalém, o lugar onde Deus é chamado no hebraico Yahvé, tá? E onde mostra que Deus vive no meio de Israel, no meio de Jerusalém. O salmo provavelmente foi usado durante uma das grandes festas hebraicas, provavelmente o Festival dos Abrigos. E o salmo interessante é que ele começa mostrando que Deus vive em Jerusalém. Você percebe isso no verso 1 ao 3. Você percebe também que esse salmo mostra que os reis inimigos, com seus exércitos, atacaram Jerusalém, está no versículo 4 ao 7. De modo que o povo de Deus é chamado a louvar a Deus pelo seu governo, ou seja, um Deus que firma os pastos de Jerusalém. E no versículo 12 ao 14, ele descobre por si mesmo que aquela cidade ela é forte, porque tem um Deus poderoso com ela, que tem feito grandes maravilhas. Talvez, eu não sei se na sua Bíblia tem algum título em cima, mas um dos títulos muito comum desse salmo é a ideia de um cântico. É os filhos de Corá. E se você observar, a maioria dos salmos dos coraitas, eles se concentram direto ou indiretamente no louvor a Deus pela presença dele em Jerusalém. Por isso que eu entendo que esse salmo ele tem um tema importantíssimo que nós vamos falar hoje, que é a igreja do grande rei. E a primeira lição está bem no verso 1 ao 3. A igreja do grande rei exalta a sua majestade. Observe como é que o salmo começa. Grande é o Senhor, digno de louvor na cidade do nosso Deus.
cântico bem conhecido que a gente canta na igreja, né? E o salmista ele começa com uma exortação para louvar a Deus. Que Deus? Deus que vive em Jerusalém. Nos versículos 1 ao 2, essas estrofes, ele usa 4 frases diferentes para se referir a Jerusalém. Na minha versão tem essa, ó, a cidade do nosso Deus, o seu santo monte, que é uma referência ao Monte Sião, né? Tem também no verso 4, os lados do norte, ou no extremo norte, refere-se a Jerusalém também, a cidade do grande rei. Todos esses são facilmente identificados como a cidade de Jerusalém, exceto, eu não sei como é que está a sua versão aí, mas na minha versão, no verso 2, quando diz assim, ó, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Ele diz assim, ó, como as alturas do Zafon. Talvez na sua versão tenha um lado norte. Alguém tem essa versão? Lado norte. Os salmistas do Antigo Testamento sempre vão usar linguagens figuradas. O Monte Sião ele não ficava no lado norte do país, mas no lado sul. Mas então por que o escritor colocou ao lado norte? A palavra hebraica é exatamente essa que a NVI traduz, Monte Zafon, que é na Fenícia. E por que eles fizeram isso? Porque de acordo com a mitologia cananeia, esse local era um local onde os deuses viviam lá. As pessoas achavam que aquele local é um local específico de clamar ou chamar pelos seus deuses. Então o salmista ele pega essa expressão, Zafon, está traduzida aí lá do norte, tá? Para mostrar que o único Deus que está na Jerusalém, o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Em Isaías 14:13, Isaías traz essa ideia também. Ele diz assim, ó, no lado norte, um lugar onde Deus está, ou seja, o trono de Deus, a presença de Deus. Óbvio que para nós hoje, a presença de Deus não é no templo em si, mas Jesus nos ensina que a presença de Deus está no coração do seu povo. Por isso que a gente não louva por Jerusalém, a gente não canta Jerusalém seja exaltado, a gente não canta Sião seja exaltado, mas a gente canta que Deus seja exaltado, porque nós somos a habitação desse Deus. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6 diz que a casa de Deus somos nós, ou seja, a sua igreja. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Então, irmãos, a glória do Monte de Sião, que era o templo de Jerusalém, a cidade do grande rei, a alegria de toda a terra, o que o Senhor está tentando mostrar no Antigo Testamento é apontando para a sua amada igreja. Eu não sei se você lembra, mas em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, diz que do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido, ela vinha descendo. A sua igreja amada, a nova Jerusalém. Então esse texto aponta, claro, para a igreja de Cristo. Então a pergunta a ser feita nesse primeiro ponto, mas o que é que a igreja exalta? O que é que a igreja tem que cantar? Que beleza é essa que ela canta? Está aí no versículo 1, ela canta a beleza da grandeza de Deus, grande é o Senhor. No versículo 2, ela canta o que? A santidade de Deus, um Deus poderoso. Ela canta o que? Ela canta a soberania de Deus. Ela canta o que? Ela canta a alegria de ser povo dele. Deus faz presente na nossa vida por meio de Jesus, hoje, na pessoa do seu Espírito. Então nós cantamos, nos alegrando em que nós fazemos parte do seu povo. Nós cantamos o que também, como igreja? A proteção dele. Olha o versículo 3, nas suas cidadelas Deus se revela como a sua proteção. Então a igreja do grande rei, ela exalta a sua beleza, o seu cuidado, a sua majestade, a sua santidade, a sua soberania e, claro, a alegria de a gente poder dizer assim, nós somos povo do Senhor. Amém? Mas nós temos a segunda lição no verso 4 ao 8, que a igreja do grande rei, ela se refugia nele, tá? Ela se refugia nele. Bem no versículo 8, bem no finalzinho, diz, Deus a preserva firme para sempre. A cidade do grande rei, ela é preservada pelo próprio rei. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim,
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esses textos de Jeremias e Lamentações e o texto de Salmos aqui mostra que o refúgio da igreja não está nas forças dos homens, mas na própria misericórdia do Senhor. Eu não sei se você lembra do Salmo 2, mas olha o versículo 4 desse Salmo 48, olha como começa: vejam, os reis somam forças e juntos avançam contra ela, contra Jerusalém. O Salmo 2 mostra dessa forma: os reis se reuniam para zombar de Deus, para afrontar Deus, chamava a lei de Deus de algemas, não sei se você lembra disso, e Deus se dá a gargalhada, fica rindo deles. Rapaz, vocês vão medir força comigo? Em outras palavras, perderam o juízo? Não tem como medir força comigo. E o Salmo 48 mostra exatamente isso: uma rebelião contra o Messias, contra o rei, contra a sua igreja. No versículo 8, o texto mostra que Deus preserva firme o seu povo, ou seja, Deus é que sustenta a vida da igreja, Deus é quem guarda o seu povo, mesmo havendo tanta rebelião contra Deus e contra a sua igreja. Em Apocalipse 18, com a queda da Babilônia, que ali a Babilônia, ela é símbolo do poder humano organizado contra Deus. Lá mostra que Deus derrubou tudo, destruiu todos. Então Deus continua sim, irmãos, guardando o seu povo. Deus mesmo guarda a sua igreja dos adversários. Deus mesmo guarda o seu povo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas a conversão de Saulo, quando Jesus chega para ele, o que ele diz? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Quem é que Saulo estava perseguindo? A igreja. Então quem persegue a igreja está perseguindo quem? Ou seja, então quem persegue a igreja perdeu o juízo. É porque vai perseguir Deus, vai se afrontar contra Deus, se levantar contra Ele, o Criador do universo. Então isso deve ser um conforto para nós, quando a gente for afrontado, as circunstâncias for adversas, contrárias muitas vezes à nossa vontade, muita coisa vai nos entristecer. Lembre-se, quem nos mantém firme é o nosso Deus. Nós devemos clamar por sua misericórdia, clamar pelo seu cuidado. Enquanto Deus estiver na cidade dele, ou seja, na sua igreja, ela jamais será destruída. Jesus usa uma expressão muito forte: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Nem as portas do inferno podem derribar a igreja. Imagine homens, ninguém pode fazer isso. Ninguém, porque nós estamos sob a proteção do nosso Deus. Isso não significa que nós não tenhamos problemas, porque o texto mostra que esses homens se reuniram, as forças, todo mundo se uniu contra a igreja. Irmãos, hoje não está diferente. Olha nas mídias sociais, olha as pessoas reunindo forças, entidades, organizações contra a igreja, os princípios, os valores da igreja, tá? Os valores que são base da igreja. Tem muita gente ruim mesmo tentando destruir a imagem da igreja, mas é Deus quem guarda. Fique tranquilo, fique tranquilo. Lembra do Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Então Deus, o Deus da igreja, é um Deus que guarda o seu povo. E terceiro aí, versículo 9 ao 11, a igreja do grande rei, ela reflete sobre o seu amor leal. É belo essa poesia desse salmo. Vamos ler novamente o 9. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. O salmo, ele refletiu sobre a presença de Deus no templo, ou seja, na cidade, e agora ele olha para dentro do complexo do templo e ele adora. Note que ele exalta a beleza de Jerusalém, aí agora ele olha para dentro de Jerusalém, ele está no culto, ele diz: então agora eu vou meditar sobre o teu amor. Eu já expliquei para os irmãos que esse amor leal em hebraico recebe, que é um amor fiel de Deus, tá? É um amor que Deus não muda o seu amor pela igreja, ele não muda jamais. A gente muda às vezes, né? A gente é fraco, a gente duvida dele às vezes, tá? A gente deixa de fazer aquilo que lhe agrada, deixa de congregar, deixa de ler escritura, deixa de orar. A gente às vezes é infiel, como diz Pedro. Mesmo a igreja sendo fiel, ele permanece fiel com seu amor.
Tá? Então, esse salmista aqui, ele está refletindo sobre o amor de Deus. Ele disse: nós vamos refletir sobre o teu amor sobre nós. E aqui nós temos uma aplicação em relação a culto. Porque, irmãos, olha, para muitas pessoas hoje, lugar de culto é apenas para extravasar emoções. Para muita gente hoje, culto é para extravasar emoções, sair do controle. E o salmista mostra aqui não, que o culto ele deve produzir uma reflexão. E essa reflexão deve nos levar à adoração. Essa é a essência do culto em espírito e em verdade. É você refletir sobre o amor dele. É você compreender o sacrifício que ele fez por nós por meio de Jesus. E meditando nisso, nos cair em quebrantamento, arrependimento e, claro, adoração ao Senhor. Não é só para extravasar emoções. Não, se não tiver emoções extras, fora do controle, não é culto. Para alguns. Para a Bíblia, não. A Bíblia está dizendo que nós devemos refletir sobre o seu amor leal. Meditar sobre isso. Agora, como é que a igreja vai meditar se muitas vezes os cultos não cantam músicas que mostram a obra da redenção? Como é que a gente vai meditar sobre o amor leal dele se os púlpitos hoje só pregam prosperidade, cura e por aí vai, e nunca fala sobre o amor leal dele? Como é que uma igreja vai meditar nisso? Como é que uma igreja vai meditar no amor leal dele se as pessoas só querem pregar que tudo vai dar certo na sua vida? Não dá, não tem como. O amor leal de Deus, ele está dizendo: nós meditamos, Senhor, nós refletimos, versículo 9, no tempo nós estamos meditando sobre o teu amor leal. Olha o 10, ó. Como o teu nome, ó Deus, como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, e a tua mão direita está cheia de justiça. Ele está meditando como Deus trata todas as coisas. Ele está meditando como Deus é fiel ao seu amor, a sua promessa para com a sua igreja. Então a cidade do grande rei, ou seja, a sua igreja, ela espera na misericórdia de Deus, ela descansa nela, mas ela se deleita e medita no seu amor leal. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos, claro, nos versículos finais aí, 12 ao 14, onde a igreja do grande rei, ela anuncia as suas obras redentivas. Olha o versículo 12: percorram Sião, e mais, contando o ano, conte as suas torres. 13, observem bem as suas muralhas, examine as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração. Então, o salmista aqui, ele convida os ouvintes a olhar, a julgarem por si mesmo. Ou seja, ele está confiante de que quando alguém olhar para Jerusalém, vamos olhar para o povo hebraico, quando eles olharem para Jerusalém, ele está confiante que quando as pessoas baterem os olhos em Jerusalém, vão ver que ali Deus estava presente. Ele está confiante disso. Então ele está nos convocando também a fazer da mesma forma. Quando as pessoas olharem para a igreja de Cristo, elas têm que ver que ali está o próprio Deus. E nós temos que anunciar suas obras redentivas. A esperança desse salmista deve ser a minha e a sua esperança, de que nós devemos anunciar e inspirar outras pessoas a anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 14 aí é um lembrete de que, embora a cidade tenha sido o foco da atenção de todo o salmo, o louvor da cidade não serve de propósito para um louvor ao próprio Deus, o Deus que é o guia de Israel, o Deus que é o guia da sua igreja, o Deus que trouxe obras redentivas para a sua igreja. Então, irmãos, o salmo exalta Jerusalém, a cidade que engloba todo o Monte Sião, mas também esse salmo ele aponta, claro, um louvor para o próprio Deus, porque Deus é quem estava ali em Jerusalém. Os livros históricos, Pentateuco, você que já estudou o Antigo Testamento, não sei se você já observou, mas infelizmente
Israel ficou presunçoso, ficou orgulhoso, caiu em pecado, desobedeceu a Deus. Eles pensavam que a força deles era a cidade, eles pensavam que a força deles era o templo, tá? E isso, para eles, a gente não precisava ter um comportamento ético de justiça, de amor ao próximo. Então eles caíram em pecado, desobedeceram a Deus. Mas eles deveriam entender que a maior bênção na vida deles não era o templo, mas era o Deus que estava na vida deles, tá? E hoje não é diferente. Nós somos salvos pela misericórdia e a graça de Deus, por meio de Jesus. E isso deve desembocar em nós uma vida de retidão e santidade na igreja. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, não esqueça que esse templo aqui, que está sendo citado no Salmo 48, ele foi reconstruído décadas depois, mas depois ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. Então o templo em si ele foi destruído. Então não faz sentido algumas religiões que nós temos hoje no Brasil construir templos com maquetes, como dizendo que é o templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão, que não é de Tetraca lá, tá? E tornar isso um ambiente de misticismo. Não faz sentido, porque para nós crentes, a expressão máxima da presença de Deus não é um templo. A expressão máxima da presença de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o nosso Jesus, tá? Lá em João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, para nós, a expressão máxima da presença de Deus não é essas paredes, que se for está complicado, porque até o piso está quebrando, está indo embora, é muito fraco, tá? Mas a expressão máxima da presença de Deus é uma pessoa, é Jesus, e Ele está na igreja, e Ele está com o seu povo, e Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Por isso eu entendo que o Salmo 48 é um salmo que aponta para Jesus, é um salmo que aponta para o triunfo dele, é um salmo que aponta para a alegria e a glória da igreja que tem Jesus. Então nós devemos deixar de lado que o Sião, a Jerusalém, nós nunca vamos para lá, mas nós devemos cantar o amor leal de Deus, a vitória de Cristo Jesus, porque nós vamos para Jerusalém, mas é a celestial, não é essa física que já acabou. Nós vamos para o reino eterno. Nossa caminhada é até o céu, mas até lá tem lutas, tem batalhas, mas o Senhor é presente com o seu povo. Jesus disse assim: olha, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, a igreja, a caminho do céu, a caminho da mansão celestial, entenda, ela vai indo até lá, mas ela vai exaltando o seu rei, ela vai descansando no seu rei, ela vai como? Ela vai anunciando a mensagem do seu rei, as suas obras redentivas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que nós possamos sempre anunciar as obras desse grande rei. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, guarde esse salmo no seu coração e perceba como ele aponta para Jesus, tá? Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo de comunhão e adoração com os irmãos, pelos pedidos de oração que foram colocados aqui. Continuamos a interceder, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Rio Grande do Sul, por toda essa situação de calamidade que eles estão enfrentando, passando, e o Senhor seja misericordioso, compassivo, levanta cada vez mais pessoas para que possam fazer doações que sejam suficientes para amenizar a dor daquele povo. Obrigado, Deus, pelos irmãos em Cristo que têm se levantado para ajudar aquela comunidade, irmãos de várias igrejas, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, enfim, muita gente, graças a Deus, servo do Senhor, tem doado alimentos, roupas, carretas, a questão da saúde também. Como é bom e nos alegra o coração saber que a nossa junta, a Junta de Missões Nacionais, não mede esforços para ajudar aquele povo, e agora foi feito um pedido diretamente da Secretaria de Saúde daquele estado, da nossa carreta missionária, e graças a Deus, o nosso querido Fernando, que é o
diretor-geral da Junta de Missões já cedeu as 2 carretas para ajudar ali. Seja com eles, da força, da sabedoria, da saúde, e no tempo do Senhor, toda essa dor, essa situação delicada, venha passar, venha amenizar, e que acima de tudo, essas pessoas possam receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, continua abençoando a nossa semana, abençoa a nossa saúde, nos restaurando com o teu poder, com a tua forte mão. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.